Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de campanha da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, no âmbito dos 16 dias de ativismo. O meu nome é Dani Simões, associada da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. Tenho connosco hoje a Yasmin Nogueira, que é advogada e que é mestranda em Direito Penal e Ciências Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Hoje vamos falar sobre consentimento informado. Segundo os dados aqui do inquérito que a Associação realizou na sua segunda edição, cerca de 30% das mulheres inquiridas sofreu algum tipo de abuso ou desrespeito durante o parto, e dentro dessa percentagem incluímos mulheres que efetivamente foram sujeitas a intervenções não consentidas, sejam intervenções arbitrárias, em que nem sequer foi dado o devido esclarecimento do direito à informação das mulheres, quer sejam intervenções forçadas, isto é, realizadas contra a vontade da mulher, ainda que a mulher tenha expressado uma determinada vontade, os profissionais de saúde não a respeitaram. Portanto, temos aqui estas duas vertentes da ausência de consentimento informado. Depois, temos ainda uma percentagem aqui de cumprimento ou incumprimento do consentimento informado por tipo de parto. Por exemplo, nos partos vaginais, temos aqui uma taxa de 63% de incumprimento do consentimento informado. Nas cesarianas sem trabalho de parto temos uma taxa de 38%, e depois temos ainda as cesarianas intraparto com uma taxa também na casa dos 60%. Depois queria ainda relevar aqui os planos de parto. Os planos de parto ainda têm uma expressão fraca. Em Portugal, apenas 19% das inquiridas apresentou o seu plano de parto e a taxa de cumprimento do seu plano de parto foi portanto, inferior aos 20%, tendo ficado aqui pelos 18,5%. Depois, o último dado que eu aqui ainda relevava, prende-se com a literacia realmente das mulheres. 52% das mulheres tinha o ensino secundário, relativamente aqui ao universo das parturientes, e 40% das parturientes tinha ensino superior, pelo menos licenciatura, mestrado, doutoramento, portanto, o que nos indica aqui que realmente o nível de literacia hoje em dia das parturientes já não é o mesmo que nós tínhamos há alguns anos atrás, e que, portanto, realmente as mulheres são capazes de compreender e consentir algo que seja relativamente complexo e que, portanto, não há aqui motivos, por vezes, para uma atitude tão paternalista que ainda se verifica na obstetrícia. E, portanto, feitas estas considerações iniciais, passava aqui à interação com a nossa convidada e fazia-lhe a primeira pergunta, que era: quais são os requisitos legais, efetivamente, para que o consentimento da mulher tenha validade legal? Uhum. Primeiro, boa tarde, bom dia aqui para mim no Brasil e boa tarde para vocês. Obrigada, Vânia, e todas as meninas da associação pela oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. Bom, o primeiro passo para a gente entender, avaliar se esse consentimento ele é efetivamente válido, é saber se aquela mulher ela tem informações suficientes, se ele é um consentimento realmente informado, ou seja, se o profissional de saúde ele conseguiu passar para aquela mulher todo o substrato necessário de informações para que ela possa tomar a sua decisão de uma forma consciente. Porque esse é o objetivo do consentimento informado. Embora, segundo os dados apresentados, o nível de literacia das mulheres hoje em dia seja maior do que era no passado, e embora elas possam procurar informações, existem situações médicas que a gente não está apta a entender. Então, é preciso que haja essa relação de confiança do profissional de saúde com a parturiente, de que ele vai passar
todas as informações que ela precisa de uma forma muito clara, muito objetiva, muito simples, para que ela possa tomar realmente essa decisão. E é dever do profissional de saúde se certificar que ela realmente entendeu. Não adianta ele sentar lá e despejar um monte de informação e dizer pronto, é isso. É um diálogo, é uma conversa que ele precisa realmente se certificar de que a mulher entendeu, tirar todas as dúvidas, enfim. Outra questão é que esse consentimento ele precisa ser anterior ao ato, né? O médico não pode primeiro realizar o procedimento para depois buscar validar essa intervenção. Ele tem que ser prévio. E todas essas informações, elas têm que ser prestadas com um tempo suficiente para que a mulher possa refletir, possa ir para casa, possa conversar com a sua família. Nos casos em que não haja nenhuma urgência, que seja possível, tem que ter esse tempo para que ela possa refletir. E também esse consentimento ele tem que durar durante todo o ato, ou seja, ele é revogável. A mulher pode ter prestado o seu consentimento para uma determinada intervenção, mas depois ela pode mudar de ideia e não se sentir à vontade naquele momento e revogar esse consentimento. E a outra situação é que ele tem que ser tomado por uma pessoa que seja capaz, ou seja, tem que estar no pleno gozo das suas faculdades mentais, tem que ter capacidade para consentir e tem que estar livre de vícios de vontade. Então, ele não pode ser fruto de uma ameaça, coação, de algum engano, de algum erro de declaração. Realmente, um grande problema que nós temos aqui na obstetrícia é que a afirmação da autonomia da parturiente, não é? E compatibilizar portanto, a autonomia da mulher no parto com a sua vulnerabilidade, porque efetivamente está numa situação vulnerável e portanto, este é um grande problema, efetivamente um grande desafio da obstetrícia, compatibilizarmos aqui a autonomia e a vulnerabilidade. Então, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente fala da questão do consentimento ser prestado sem nenhum vício de vontade, às vezes a coisa é muito sutil. Por exemplo, olha, é você que sabe, mas você está colocando seu filho em risco. Olha, tudo bem, mas o seu filho vai morrer. Isso pode ser configurado uma forma de ameaça, alguma coação. Então, assim, mesmo em situações sutis, esse consentimento ele pode não estar sendo prestado de uma maneira válida. Sim, pode acabar por integrar aqui o conceito das intervenções forçadas, de algum modo, como já havia referido. Portanto, a segunda pergunta que eu aqui faria é: pode uma mulher recusar uma intervenção no parto? Sim, pode. Salvo em situações muito excepcionais, qualquer utente ele tem o direito de recusar um tratamento ou uma intervenção, desde que essa recusa também seja uma recusa informada. Ela tem que estar ciente de todos os riscos daquela recusa, mas ela pode sim. De uma forma geral, para todos os utentes, a gente tem essa previsão na lei, acho que é 15, não é? A doutora Vânia pode me falar melhor. 15 de 2014, sim. Que regula os direitos e os deveres dos utentes dos serviços de saúde. E especificamente no caso das parturientes, a Lei 110 de 2019, ela trouxe essa previsão expressa, que as grávidas e as parturientes elas têm direito ao consentimento informado, à recusa informada e a ver as suas preferências respeitadas. Exatamente, sim. Porque realmente o que acontece muitas vezes é a discriminação depois na continuação dos cuidados de saúde quando acontece essa recusa, e isso não pode realmente acontecer. É um direito. Sim, exatamente. E uma situação que nos chega muito à associação é a questão da indução às 40 semanas. As mulheres escrevem muitos e-mails a dizer: sou obrigada a aceitar ser induzida às 40 semanas. Quer dizer, as pessoas têm, isto é incutido de tal maneira às mulheres que as mulheres acham que é algo obrigatório, não é? Exato. E a gente vê que essa questão da recusa na obstetrícia ela é muito mais forte, porque às vezes em outras áreas da medicina não tem questionamentos muito tão fortes, mas quando é uma mulher grávida recusando, aí é uma coisa assim. Exato. Até porque a gravidez, regra geral, não é nenhum evento patológico, portanto, isso também tem que ser levado em conta.
e pelos profissionais de saúde. Depois, uma outra questão que também é bastante pertinente aqui nós discutirmos é a validade legal dos tais formulários de consentimento informados que as mulheres, que são apresentados às mulheres ali próximo da data do parto, e até já aconteceu receber aqui, no caso, uma senhora que lhe ligaram do hospital 3 dias depois do parto para ela vir assinar o formulário. Qual é a validade destes formulários? Essa questão, ela na verdade, esses formulários eles são um pouco complicados porque eles não podem se transformar numa forma burocrática de substituir a necessidade de consentimento informado. Como a gente falou, o consentimento informado ele é fruto de um diálogo, fruto de uma relação de confiança. Ele não pode ser substituído por uma burocracia. O médico não pode chegar, apresentar o papel e tá aqui, assina. Essa assinatura, ela não substitui a necessidade do consentimento. Principalmente no caso do parto, né? Que é um evento imprevisível. Não tem como você dar a gente diz, um cheque em branco para o médico assinar uma folha. Eu consinto em toda e qualquer intervenção que possa vir a surgir. Isso não é válido porque não preenche os requisitos necessários para que o consentimento ele seja efetivamente um consentimento informado. E esse que você falou, principalmente, porque seria um consentimento posterior, então, com certeza. É muito complicado um formulário prever as condições concretas realmente da paciente, não é? É totalmente imprevisível. Claro. E é praticamente impossível prever tal coisa num documento. Não é? E às vezes dizem, leve para casa, leia, quer dizer, não está lá o profissional de saúde para poder explicar, não é? Uhum. E, portanto, isto é realmente aqui também uma situação que as mulheres recorrentemente nos fazem chegar, a preocupação com este tipo de documentos, não é? E, portanto, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos agora falar sobre portanto, o plano de parto, não é? Uhum. Portanto, o plano de parto, qual é a proteção legal do plano de parto atualmente em Portugal? Então, o plano de parto é a maneira como a mulher ela pode manifestar a sua vontade. É um instrumento muito importante, porque é ali que ela vai estabelecer todas as suas preferências, tudo que ela pensa, que ela imagina, que ela quer para o momento do parto. Ele é um documento que tem que ser elaborado em conjunto com a equipe de saúde, ele também é fruto de um diálogo. E ali a mulher pode colocar desde a posição que ela deseja dar à luz, até as intervenções que ela consente, as que ela não consente, a via de parto preferencial, enfim. Ali ela vai realmente manifestar toda a sua vontade. A Lei 110 de 2019, ela prevê que esse plano de parto, durante os cursos de preparação para o parto, a equipe de saúde ela tem que auxiliar a mulher, ou o casal, a família, enfim, na elaboração desse plano. E, via de regra, ele tem que ser respeitado. Porque, como a gente viu, as mulheres elas têm o direito a ver as suas preferências respeitadas. Então, para que haja uma intervenção diferente das disposições do plano de parto, deve existir alguma justificativa clínica relevante. A gente não pode dizer que ele é extremamente vinculante, porque podem surgir situações que são excepcionais, mas situações de urgência que possam permitir que os profissionais de saúde eles não sigam exatamente as disposições que estão ali, mas isso vai ter que ser robustamente documentado, né? Tem que ter realmente uma justificativa relevante. E, por outro lado, a própria mulher, como a gente falou, o consentimento ele é revogável. A própria mulher pode ter feito alguma disposição no plano de parto e depois ela mudar de ideia. Ela pode ter dito que não queria analgesia e no momento do parto ela não aguentar mudar e pedir, e aí ninguém vai poder dizer para ela não, porque isso aqui está escrito que você não queria, enfim. Então, assim, via de regra, ele tem que ser respeitado, mas existem essas situações dessa flexibilização. Mas é um instrumento muito importante porque é uma segurança para a mulher, né? Você ter todas aquelas disposições ali e vai obrigar também, pelo menos em teoria,
obriga a equipe médica a saber que, caso vá ser descumprida alguma disposição dali, tem que ser apresentada uma justificativa clínica relevante. Sim, realmente o plano de parto é ter um documento que obriga a mulher a instruir-se, a estudar, a fazer a própria metodologia, portanto, a decorrência do parto. E, portanto, é um instrumento que é bastante interessante para desenvolvermos aqui a autonomia e o empoderamento das mulheres e do casal, até, do casal. E pode ser inclusivamente apresentado no âmbito de um parto vaginal, uma cesariana, num parto domiciliar. Pronto, a associação até inclusivamente é um documento onde aborda todos os aspectos em que se pode aqui falar num plano de parto, quer domiciliar, quer no âmbito de uma cesariana, quer no âmbito de um parto vaginal. Existe realmente aqui flexibilidade e, portanto, o plano de parto realmente não é uma tábua dos 10 mandamentos, mas deve ser cumprido ao máximo possível, portanto, ao máximo possível, sob pena de os profissionais de saúde incorrerem em responsabilidade civil e ou criminal. A próxima pergunta que eu faria trata-se aqui de uma questão algo controversa. Se é necessário consentimento informado para a realização da episiotomia? Sim, com certeza. Salvo em algumas raras exceções, o consentimento informado ele é necessário para a prática de todo e qualquer ato médico, tratamento ou intervenção médica. Principalmente quando a gente fala da episiotomia, que é um procedimento bastante invasivo, é um procedimento que não é recomendado como rotina, ou seja, ele precisa ter uma justificativa clínica relevante e se ele for realizado fora, não seguindo as leges artes, como se diz, ou seja, se ele não tiver uma justificativa clínica, uma recomendação clínica relevante, ele pode até mesmo ser considerado uma forma de mutilação genital feminina. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo legal para que se dispense o consentimento informado no caso da episiotomia. Pronto, o que acontece realmente é que a episiotomia é encarada pelos profissionais de saúde como um ato, um procedimento de rotina, e isso realmente não pode ser visto assim. Nós só deveriam ser praticadas episiotomias seletivas. Isto realmente indicação clínica para o efeito, não episiotomias de rotina, como acontece em Portugal e noutros países. Portanto, eu também vou no sentido de ser necessário o consentimento informado da parturiente, porque, a meu ver, nós temos aqui um bem jurídico específico, é a sexualidade da mulher que está em causa. Não é uma mera ofensa à integridade física, não é um beliscão, não é um corte no abdômen, não é... É realmente uma coisa sensível que pode acarretar danos para a sexualidade da mulher e, portanto, a sexualidade é aqui um direito que merece tutela e, portanto, tem que haver o consentimento informado da mulher para a episiotomia e não, a episiotomia não é um mero procedimento de rotina. Não pode ser assim classificado. Portanto, depois a pergunta que eu faria trata-se efetivamente que situações podem pôr em causa a prestação do consentimento informado. Eu diria que existem dois grupos de situações. A primeira é quando a prestação da informação ela possa, de alguma maneira, trazer algum prejuízo muito grave à saúde daquela mulher. São situações excepcionais, mas a gente pode pensar, por exemplo, talvez numa gravidez de risco, em que a mulher ela não possa ficar nervosa, enfim. E aí, às vezes, se o médico precisar informar de algum procedimento que vai ter que ser realizado ou de algum risco, aquilo possa agravar ainda mais a situação dela.
e essa prestação dessa informação ela pode causar algum dano muito grave. É uma ponderação difícil que tem que ser realizada por parte do médico, porque ao mesmo tempo ele se privar de prestar determinada informação para a mulher, ele pode estar sujeito à responsabilidade. Então ele precisa realmente fazer uma ponderação sobre a gravidade da situação, se justifica de fato não prestar aquela informação. E além disso ele vai precisar buscar o aval de outros profissionais de saúde, de um outro médico, uma segunda opinião para avalizar essa situação de não prestar informação. A outra coisa que pode surgir, que também são situações excepcionais, é que por exemplo, durante o parto, surjam situações de urgência que acarretem um perigo atual para a vida ou para a integridade física daquela mulher, que justifiquem uma intervenção sem o consentimento. Mas para isso, tem que ser realmente uma situação urgente, em que não exista mesmo a possibilidade de se buscar o consentimento, e a intervenção ela tem que ser considerada adequada. Ou seja, o médico vai ter que ponderar se não existe realmente nenhum método menos invasivo de chegar ao mesmo resultado. Alguma intervenção que vai interferir menos na integridade física daquela mulher e que vá também, da mesma forma, chegar àquele resultado. Todas essas situações elas precisam ser robustamente documentadas. Não pode ser não pode ter uma decisão arbitrária por parte do médico, ou seja, tem que estar presente todos esses requisitos e a gente tem que poder demonstrar que realmente existiu uma justificativa clínica para permitir a dispensa do consentimento. Eu ainda acrescentaria um terceiro grupo, que é quando as mulheres renunciam a essa hipótese, que confiam totalmente no médico, façam aqui este cheque em branco aos profissionais de saúde, faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo o que for melhor. E, portanto, isso também acontece. E, portanto, é uma situação também que temos que relevar aqui no âmbito. Comprovar que elas estão realmente cientes de tudo aquilo que elas estão renunciando. É uma escolha, sim, é uma escolha da mulher que tem que ser respeitada, com certeza. Sim. E, por fim, quais são as consequências da realização de procedimentos ou intervenções sem o consentimento da parturiente? Primeiro, a gente pode pensar na responsabilidade civil, porque a violação do dever de informação, ela vai acabar acarretando que o consentimento seja inválido e que gere uma obrigação de indenizar. Inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça português, ele já determinou que as intervenções não consentidas ou o consentimento não prestado de forma válida geram danos não patrimoniais indenizáveis. Então, a primeira situação que a gente pode pensar é uma responsabilização civil. Além disso, a gente pode pensar na responsabilidade penal, né? Pela prática do crime de intervenções ou tratamentos médicos arbitrários, artigo 156 do Código Penal português. E então, responsabilidade criminal, responsabilidade civil e a responsabilidade disciplinar e deontológica, responsabilidade profissional do médico pelas violações dos códigos de ética médica, que vão ser buscadas através das associações médicas, enfim. Acho que é isso. Sim. Realmente as opções a que as mulheres recorrem mais é realmente o processo de crime. Crime pela celeridade, pelo apoio aqui do Ministério Público, no âmbito do acusatório, e também uma via muito procurada é o processo disciplinar, a mulher fazer a participação junto da ordem dos médicos, junto da ordem dos enfermeiros, e realmente nós temos nos apercebido que efetivamente o que as mulheres pretendem muitas vezes é fazer ou um desabafo, ou obter um pedido de desculpas, ou mudar a situação na instituição, não é? Para que aquelas situações não voltem a acontecer, não é? E portanto, as mulheres não procuram muito assim a responsabilidade civil por hora, não é?
E, portanto, a responsabilidade criminal e deontológica são realmente as vias mais procuradas nestas situações e noutras de violência obstétrica. Não sei se ainda teremos tempo aqui para falar ainda sobre a escolha da via de parto, também é uma questão bastante controversa. Será que a mulher pode escolher entre ter um parto vaginal e optar por uma cesariana? Uhum. Bom, ao meu ver, é um direito da mulher, é um direito da mulher. Hoje em dia eu acho que a gente ainda discute muito mais se a mulher ela teria o direito de fazer uma cesariana eletiva. Eu acho que quando a gente defende os direitos da mulher, a gente não tem como apontar o dedo e dizer que não, que ela não tem esse direito. Ela tem o direito de não querer sentir dor, ela tem o direito de querer agendar. Enfim, embora a gente saiba de todos os benefícios, de entrar em trabalho de parto, quando isso é possível, de respeitar o processo fisiológico do parto, a gente não pode, da mesma forma, ser paternalista e dizer que em tais situações, claro, quando não existam riscos, quando não tenham questões médicas envolvidas, a gente também não pode dizer que a mulher ela não tem esse direito. É óbvio que ninguém vai falar que ela pode fazer um parto, por exemplo, com 37 semanas, porque ela não quer, enfim. Mas eu acho que sim, que é uma questão sensível, uma questão delicada, mas na minha opinião a mulher tem o direito de optar pela via de parto, seja ela qual for. Pois, infelizmente aqui em Portugal esta questão é controversa no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, ainda não é uma questão líquida, ainda não é um direito reconhecido às mulheres e realmente por vezes também chegam inquietações das mulheres neste sentido de quererem uma cesariana e procurarem base legal para quererem uma cesariana no hospital público e, portanto, nós temos uma base legal genérica, não é? Não temos uma base legal que diga especificamente que a mulher tem direito a escolher uma cesariana, mas existe realmente um parecer muito interessante da Associação Portuguesa de Bioética de 2008 sobre a escolha da via do parto e que vai também no sentido de se pronunciar positivamente a favor da mulher poder escolher essa via de parto e pondera muitas questões, nomeadamente nos casos das mulheres terem partos muito longos, se até não será mais viável economicamente fazer-se logo uma cesariana à mulher do que estar ali 1 ou 2 dias a assistir a mulher em processo ali de trabalho de parto. Mas realmente é uma questão que não reúne ainda consensos e que é bastante controversa. A jurisprudência também, por enquanto, entende que a mulher não tem este direito e que entende que o médico não viola a legislar-se ou não realizar uma cesariana a uma mulher quando ela ainda assim o requeira. Mas enfim, pronto, é o que nós temos por isso. Não sei se a gente ainda tem algum tempinho. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado falando agora, por exemplo, da realidade brasileira, das questões a gente chama de epidemia de cesariana. Eu acho que quando a gente coloca o fator econômico nesse cálculo, as coisas se complicam um pouquinho, porque a gente perde um pouco o controle do que está sendo feito em favor da saúde da mulher ou em prol do sistema, das conveniências do sistema de saúde. Então, aí eu acho que a questão fica um pouquinho mais delicada, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas, realmente, é uma situação muito controversa, vale a gente discutir mais sobre o assunto, com certeza. Exato. Pronto, creio que terminamos por aqui a nossa apresentação sobre o consentimento informado. Agradeço a todos os ouvintes a atenção, agradeço também a participação da Yasmin. Obrigada. Até uma próxima. Boa tarde a todos. Até!